falar de uma polêmica em um condomínio do Jardim Botânico. O que acontece? O morador foi notificado pelo condomínio por alimentar os animais da rua. Mas qual seria a solução para esse problema? Hugo Evaristo, o que aconteceu? Pois é, Fred, esse morador aí, argumentando que quer fazer o bem, proteger os animais, começou então a colocar ração e água ali perto da casa dele, que fica dentro desse condomínio aqui no Jardim Botânico, esse que é o Belvedere Green, bem no finzinho do Jardim Botânico. No início da semana, ele foi notificado por justamente disponibilizar essa ração, essa água, porque estava trazendo muitos gatos e, consequentemente, muitos cães, segundo a síndica aqui do condomínio, o que teria atrapalhado muitos moradores. Aí, segundo a síndica, começou uma enxurrada aí de reclamações a respeito dessa ação que estava atraindo muitos animais e muita gente realmente não passou a não gostar do que estava acontecendo. A gente tem uma imagem que exemplifica isso. Olha aí o que o circuito de segurança registrou. A gente tem a imagem que mostra esse vídeo gravado no dia 30 de maio, né? É um homem passeando com um cachorro. Ele passa por uma vasilha de água e chuta a vasilha. As câmeras da rua mostram que a cena se repete ainda nos dias 2 e 3 de junho. Então, alguns moradores realmente não gostaram aí dessa atitude, passaram a chutar essas vasilhas, não gostaram também da questão das rações disponibilizadas para esses animais. A gente vai ouvir o Rainer Pereira, ele é empresário, e ele e a família moram aqui no condomínio, e ele fala sobre essa ação que ele faz, acreditando aí ser uma ação para justamente manter os animais alimentados, evitar maus tratos. Vamos ver o que ele diz. Eles se concentram na frente da nossa residência, ficam com fome e com sede. E nós, de forma humana, nós fornecemos água e ração para eles, para que eles não fiquem com fome nem com sede. Só que nós fomos notificados pelo condomínio por estar alimentando esses animais e foi recomendado que nós alimentássemos esses gatos dentro da nossa residência. E isso não é dever nosso, isso é um dever do condomínio. A gente está fazendo a nossa parte em ajudar. Não fomos nós que trouxemos esses gatos são da rua, mas a gente espera que a administração tome medidas e que os moradores tenham empatia com os animais e entendam a situação. Que juntos a gente possa resolver de uma maneira que seja benéfica para os animais e que a gente mantenha a harmonia entre os moradores. Bem, nós conversamos com a Sueli Barros, que ela é síndica aqui do condomínio há 12 anos, segundo ela, e ela diz o seguinte, que devido a esse alimento fácil para os animais, né, muitos acabam vindo até as ruas aqui do condomínio, onde esse alimento está disponível. Eles se multiplicaram ao longo dos últimos tempos, não existe uma castração, então realmente essa quantidade tem impactado ali no convívio de todos os moradores, atraído outros animais como os cães. Vamos ver o que ela diz. Ela diz que notificou esse morador e que agora espera uma solução, foi até atrás das zoonoses. Vamos ver o que ela fala. Eles colocam do lado de fora, colocam as rações, ou às vezes fora da cumbuquinha para colocar para gato, do lado de fora. O que acarreta isso? Não são os seus gatos, ou não são os gatos da porta do vizinho. O gato, ele vê uma facilidade de ter comida e começa a aglomerar ali. Isso causa um transtorno muito grande para os outros vizinhos, sem contar as fezes que eles depositam em todos os lugares. É uma quantidade grande. A gente tem tido uma reclamação muito grande sobre isso. Ligamos para a zoonose e ela disse que nós é que temos que recolher. A gente está vendo ainda como fazer isso. Bem, nós ouvimos um consultor na área de condomínios que ele explica o que geralmente ocorre, né, dentro de uma área condominial. Qual é a responsabilidade do morador, qual é o limite, né, das ações que eles podem ter. Nesse caso, ele fala, inclusive, que se for uma questão na rua aí, né, enfim, de que todos trafegam, o condomínio poderia notificar. Mas se for uma ação do próprio morador, se outros moradores também questionarem essa ação, estiver atrapalhando de alguma forma, isso também pode ser levado para a Assembleia. Vamos ver o que ele diz. Nós temos duas situações. Se esses animais estiverem sendo alimentados nas áreas comuns do condomínio, o condomínio deve notificar e deve aplicar as regras do regulamento interno. Se essa alimentação for dentro de uma residência, ou seja, dentro de uma propriedade privada,
essa situação já vai para o direito de vizinhança, o condomínio tem que acolher as reclamações dos condôminos e providenciar a notificação àquele condômino que vem infringindo as regras previstas na convenção e no regulamento interno do prédio. Você acabou de ouvir aí o Aldo Júnior, que é consultor na área de condomínios. Bem, nós ouvimos também uma bióloga, que é a Camila Tomás, e ela explica que o único caminho aí plausível para evitar essa questão da aglomeração, né, de atrair esses animais, seria justamente a castração, para que eles evitem, né, ficarem voltando a esse mesmo local, atrapalhando todos os moradores. Vamos ver o que ela explica a respeito, então, desses animais comunitários, muitos que acabam sendo atraídos justamente pela facilidade de encontrar a comida. Vamos ver. A única solução possível é aplicar uma técnica que é chamada de SED, que é a sigla para captura, esterilização e devolução desses gatos para o local deles de origem. Dessa forma, a gente consegue criar uma colônia que para de aumentar a população, os animais param de se reproduzir e, aos poucos, ela vai se autorregulando. Mas para isso acontecer, é muito importante que essa situação seja tratada de uma forma comunitária, ou seja, com o envolvimento de todos os moradores e principalmente da administração do condomínio. Pois é, uma situação bem tensa, né, entre moradores, aqueles que defendem os animais, aqueles que acreditam que eles também acabam atrapalhando de alguma forma o convívio entre todos os moradores. Eu vou lembrar aqui, Fred, que o Tribunal de Justiça ele já teve uma decisão nesse sentido para um outro caso. Foi há cerca de 2 anos, quando a Justiça decidiu que o condomínio não podia impedir uma moradora de alimentar os animais na área comum. Mas nesse outro caso, a moradora comprovou que não havia sujeira, que fazia tudo isso dentro da garagem da casa dela, atraindo os animais, ou seja, argumentando, inclusive, que era uma questão de bons tratos, né, para que eles não passassem fome. Isso é uma questão realmente delicada e que cada pessoa tem uma forma de enxergar, inclusive até mesmo a justiça, né? Então, o condomínio vê de uma forma, o que importa é ter uma convivência harmônica e que não cause prejuízo para ninguém, né? Ajudar sem atrapalhar, eu acho que seria a solução mais adequada, né, Fred? É isso aí, Hugo. Muito obrigado pelas informações. Treta, né? Valeu, obrigado. Sempre